Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos conteúdos que foram propostos para vocês, ou melhor, apresentados lá no início das nossas aulas, porém de forma presencial, né? Mas eu lembro bem que quando eu falei dos conteúdos programáticos e dos critérios de avaliação, eu falei que havia uma possibilidade de paralisação novamente desse recesso referente à pandemia, né? Que está acontecendo desde o ano passado, mas esse ano teve autorização da volta dos cursos, principalmente voltado para a área da saúde, mas enfim, devido aos decretos do governo, do município, a gente teve que paralisar novamente e vir para o ensino da metodologia remota, tá? Qual que é a proposta? De não deixar vocês sem aula, sem conteúdo. Então todo o conteúdo que eu apresentei para vocês lá no início continua o mesmo processo. A única diferença é que se continuar o ensino remoto até o fim das nossas aulas, aí eu vou gravar um vídeo falando novamente dos critérios de avaliação. Ou seja, explicando novamente, não vai fugir muito daquilo que eu expliquei para vocês. Vocês vão ter duas avaliações online, porém, daqui para frente, né, se continuar dentro do ensino remoto, toda semana, toda aula, vocês vão ter que entregar uma questão, ou seja, uma atividade que o professor propõe para vocês ao término da aula, tá bom? Mas aí, se caso permanecer, né, como eu disse, o ensino remoto, eu vou estar explicando para vocês todo esse processo de como vai ser a avaliação novamente, vai ser composta a avaliação, certo? Fiquem tranquilos, o professor não vai prejudicar ninguém, porque não é esse o foco nosso é sempre fazer com que vocês aprendam, entendeu? Eu ensinando e aprendendo ao mesmo tempo e vocês também aprendendo, compreendendo, entendendo para, né, crescer primeiramente como ser humano e ser um excelente profissional na área de vocês que é radiologia, correto? Então pessoal, nossa aula de hoje, a gente entra aí na importância da administração como gestão, com foco na parte da fundamentação do conceito de organização empresarial. Então a gente vai ver a formação do que é uma organização empresarial, correto? Tá? Então a gente vai dando continuidade nos nossos conteúdos que a gente já tinha falado, tá iniciado lá falando da gestão, da administração vista como gestão. O que a gente vai falar dentro desse conceito aí? Essas temáticas, né? Um conceito básico que forma e desenvolve as organizações empresariais, vamos dar uma fundamentada nesse processo, definição de organização empresarial, né? Então a gente vai saber o que exatamente é uma organização empresarial, e aí o último conceito, fundamentos da administração que compõe o desenvolvimento de uma organização empresarial. Vamos falar de eficiência e eficácia. E aí finalizamos por hoje, e aí na próxima semana a gente volta com muito mais do conhecimento administrativo. Então a partir de agora eu convido todos vocês que peguem os seus materiais, correto? E façam anotações, né? Aperfeiçoem mesmo, busquem se inteirar desse conceito. Tá? Lembrando que esse material aqui que eu estou, esses slides, né, e esse vídeo que eu estou gravando para vocês, vão estar dentro do Google Sala de Aula para vocês assistirem, né, baixarem o material, estudarem e continuar desenvolvendo a nossa disciplina. Correto? Muito bem, então vamos junto comigo que a gente inicia, né, entrando dentro desse espiral do conhecimento para montar o quebra-cabeça da gestão administrativa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro slide que a gente tem aqui na tela, ele fala do conceito básico que forma e desenvolve as organizações empresariais. Então, antes da gente ver a formação, né, que compõe a organização empresarial, a gente volta um pouquinho, como se fosse uma revisãozinha do que a gente estava falando, né, nas nossas aulas presenciais até essa paralisação. Então, para começar, olha só que interessante esse conceito que está aqui na tela. Aqui, ó. O estudo das organizações empresariais é pautado do ponto de vista da interação e da multidisciplinaridade entre quatro elementos que formam e a desenvolvem. Então,
se baseia, né, por isso que fala que é pautado, né, do ponto de vista da interação, correto? Ou seja, uma interligação, tá? E multidisciplinaridade, ou seja, multifunções de 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O que a gente estava estudando em sala de aula, né? Que é ciência, arte, teoria e administração vista como gestão, correto? Então a gente falou bastante da ciência, né? Que é algo que veio para aperfeiçoar através de estudos, né? A experiência do ser humano. Falamos também do conceito de arte, correto? Que o ser humano é um artista, que o ser humano ele é um artista embasado na parte empreendedora, que ele estimula o raciocínio e a criatividade dele para desenvolver ideias, para aperfeiçoar, né, o conhecimento, ou melhor, para realizar as ideias, né, e aí com a ciência vem aperfeiçoar essas ideias, fundamentando todo esse processo, chegando na teoria, correto? Que a teoria o que é? São estudos, né, que podem, né, eu lembro muito bem que eu falei isso, que podem complementar a ciência, juntamente com o desenvolvimento da arte, correto? Ou até mesmo manipular a ciência, que é o perigo. Que é o que a gente vê, infelizmente, muito, correto? Dentro desse aspecto da pandemia. Claro que eu não vou ficar debatendo aqui, né, em relação à pandemia como um todo, mas a gente pode pegar um gancho nisso, né? O que eu vejo, né, fora ao vírus que existe, não estou discriminando aqui, desrespeitando, não existe vírus, não, existe o vírus, há uma contaminação, é perigoso, tem que tomar os cuidados necessários. Mas o que eu acho que falta muito no nosso país é fazer com que a ciência, a arte, se torne uma teoria de uma forma gestora, onde a administração, que é o que a gente está estudando, gerencie esse processo para tomar melhores decisões e aplicar os recursos, primeiramente aplicar os recursos e tomar decisões conscientes. Entendeu? Por quê? Porque se a gente for observar, vocês estão vendo aqui que esse foco ele chega numa organização empresarial. Então vamos entender o Brasil como uma organização empresarial. Ele precisa de ciência? Sim. Ele precisa de arte? Sim. Ele precisa de teoria. E ele precisa fundamentar todo esse processo num processo gerencial, onde a administração, que tem esses 3 conceitos aqui, forma essa gestão e trabalhe como o nosso país dentro de uma organização, onde os recursos devem ser aplicados. Mas aí, se a gente voltar um pouquinho, fazer um reflexo, será que esses recursos, dentro desse 1 ano, que exatamente aí faz agora em março, né, a gente está em março, 1 ano de pandemia, será que os recursos foram aplicados de forma correta pelos políticos, pelos nossos governantes? E aí? Será que usaram a ciência, como falam muito aí, né? Será que usaram o ser humano como artista, como teorias, embasado num conceito administrativo gerencial, correto? Organizando esse processo, aplicando os recursos de forma necessária? Eu vejo que não, pessoal. Porque se tivesse feito isso, se tivesse na realidade, resumindo para vocês, feito gestão, talvez a gente não estaria sofrendo do jeito que está. Mas talvez, né, na realidade, nunca no nosso país foi feito isso. Nunca foi gerido como deveria ser. E agora se tornou um caos, se tornou uma bagunça, onde a gente não sabe mais o que acontece. Então esse é fruto de um país que há muitos e muitos anos vem de forma desregrada, politicamente, economicamente, correto? Onde a educação não é prioridade no país, onde o estudo da ciência, onde o aperfeiçoamento do artista, que é o próprio ser humano brasileiro, onde o desenvolvimento de conhecimento em cima das teorias não é prioridade, ou seja, o que eles querem é a manipulação do sistema, como a gente vê bastante, correto? E aí essa administração não vira uma gestão. E aí o nosso país, que pode ser chamado de uma organização empresarial, ele fica um caos. E isso, professor, por que você está falando isso? Porque isso reflete na nossa vida, na gestão da nossa vida e na gestão das organizações empresariais. Entendeu? Por quê? Olha como que está. Pessoas perdendo emprego, sofrendo. Pessoas estão morrendo por causa do vírus do coronavírus, do Covid-19. E pessoas estão morrendo de fome.
de depressão porque estão ficando desempregados. Isso é falta do quê? De gestão, pessoal. Mas gestão das pessoas? Não. Gestão dos políticos. Não estou falando que os políticos deveriam sustentar as pessoas. Não, mas eles deveriam criar possibilidades. Olha, criar possibilidades para as pessoas desenvolverem os seus trabalhos. E eles não querem fazer isso. Correto? Por quê? Porque pegaram todo o dinheiro que era para ser utilizado de forma correta para combater a pandemia, e o que fizeram? Aplicaram de forma errada, ou nem aplicaram, roubaram esse dinheiro. Desculpa falar isso, mas é fato. E a gente tem que falar, porque o que menos faz nesse país é gestão. Talvez nunca se fez como deveria ser. E falam muito. Políticos, empresários, e na hora que é para assumir a responsabilidade, porque um gestor não fica transferindo a responsabilidade, um gestor assume a responsabilidade e faz. São poucos nesse país que fazem. E aí eu estou falando de política, estou falando de empresário, estou falando de sociedade. Entendeu por quê? Porque não usa o que a gente aprende na ciência, na arte, na teoria, para desenvolver esse processo gerencial e tomar decisões conscientes, humanas. Porque cada um pensa no seu umbigo. Infelizmente. Correto? E foi isso que a gente estudou, na realidade, dentro desses conceitos. O que é a ciência? A ciência aperfeiçoa o artista. Porque o artista tem ideias, só que essas ideias têm que ser bem conduzidas, pessoal. E aí transforma num processo teórico, aonde vem complementar a ciência, junto com a arte ali se desenvolver, e vira um processo gerencial. Recai para a organização empresarial, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Correto, pessoal? Vamos comigo, continuando. O que é organização empresarial? Definição. Olha só que interessante esse conceito que está na tela, prestem bem atenção. É a unidade produtora ou organismo econômico por meio do qual são reunidos, combinados e organizados os recursos humanos, materiais, informacionais e financeiros, com a intenção de desenvolver um determinado ramo de atividade econômica, buscando almejar o quê? Rentabilidade, que é chamada de resultado lucrativo, e fornecer principalmente bens e serviços à sociedade. Entendeu? Então, qual que é o fundamento da definição de uma empresa, pessoal, de uma organização? E aí, se a gente pegar o nosso país, também ele é considerado uma organização. É fazer o quê? É proporcionar o desenvolvimento de bens e serviços à sociedade. Mas o que eu tenho que fazer para desenvolver isso? Gerenciar, pegando lá a ciência, a arte, a teoria, transformando nesse conceito dentro da administração vista como gestão, correto? E gerenciar esse processo para criar esses bens e serviços para a sociedade. Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou superar as expectativas, e as necessidades humanas, correto? E com isso eu vou conquistar o retorno financeiro, que é a lucratividade. Mas o que se faz no país? Não gere. As empresas em si estão sofrendo também porque talvez nunca prestaram atenção que tem que ser gerenciado, que a gestão é importante. E aí quando vem uma crise dessa, não consegue segurar. Por quê? Porque talvez nunca pensaram em gestão. Ah, professor, mas são culpadas? Não estou falando que são culpadas, pessoal. Foram mal instruídas pelo sistema. Entendeu? Porque é um exemplo, gente. Veja só, se eu tenho um país bem gerenciado, eu tenho estados bem gerenciados também. Eu tenho municípios bem gerenciados também. Consequentemente, eu vou ter empresas bem gerenciadas. E assim eu vou ter uma sociedade bem gerenciada. Mas o nosso país, no contexto geral, nunca foi bem gerenciado. Sempre quiseram nesse país manipular a ciência, fazendo com que as ideias dos nossos brasileiros fossem extremamente estimuladas de uma forma desregrada, de forma individual. Ou seja, eu manipulo, eu uso a teoria não para aperfeiçoar a prática, mas para manipular a ciência em cima disso. E aí o que eu faço? Eu engano as pessoas. Aí, qual que é a superação das expectativas e necessidades? Não, o que eu vou pensar? Eu só vou extorquir, eu só vou pensar no dinheiro. E está errado.
para eu vencer, para eu desenvolver um sistema gerencial. Ah, professor, quer dizer que você vai viver ganhando o quê? Você não vai ganhar dinheiro? Não! Eu tenho que ganhar. Eu tenho que trabalhar e ganhar o recurso financeiro. Só que, primeira coisa, eu tenho que gerenciar os recursos que fazem parte do meu trabalho, que são os recursos humanos, financeiros, informacionais, materiais, criando bens e serviços com a proposta de fazer sentido para a sociedade. Correto? E fazendo sentido para a sociedade, aí sim eu vou superar as necessidades, criar expectativas no ser humano para atingir esse retorno financeiro. Então eu preciso fazer uma gestão humanizada desse processo. E não só pensar em ganhar só, pensar em ter primeiro do que ser, pessoal. Eu tenho que ser primeiro para ter alguma coisa. Quando eu sou alguma coisa, eu gerencio melhor o processo. E aí com isso eu crio melhores serviços, melhores bens. Então isso falta para as empresas, faltam para as pessoas. Por quê? Porque não entende que a gestão é fundamental para todo o processo. E o que menos se faz no país hoje, no geral, é gerir alguma coisa. E ainda não entendem esse processo. Lembra que eu falei lá, o ser humano só aprende quando ele entende e compreende. Não fazem isso, porque se importam. Hoje o mundo se importa somente com o dinheiro. Para eu ganhar o dinheiro, eu preciso gerir um processo, desenvolver algo que faz sentido para mim e para toda a sociedade. É isso, gente. Correto? Ah, é fácil? Não é fácil, não estou falando que é fácil. Nunca falei e não vou falar. Mas é superável. Por quê? Porque nós temos potenciais. Eu falei para vocês lá, quando o ser humano é um artista, por quê? Porque ele tem potencial para desenvolver as coisas. Entendeu? E tomar decisões de forma consciente. E ganhar dinheiro com isso, trabalhando honestamente e não corruptamente, como a gente está vendo no nosso país desde sempre. Criando geração em cima de geração corrupta. E eu, como professor, não vou deixar falar isso de um conceito que é tão grandioso, que aperfeiçoa, né, a nossa experiência de uma forma correta para tomar decisões, organizando todo o processo. Então, uma organização empresarial, ela tem um sentido de criar bens e serviços que façam sentido para a humanidade e com isso tenha lucratividade. Ao longo das nossas aulas a gente vai entender melhor esse conceito. Por quê? Porque todo dia, toda aula nossa, a gente entra nesse espiral do conhecimento, montando o quebra-cabeça da administração, pessoal. Só que para isso eu tenho que buscar entender. Com isso, quando eu busco entender, eu compreendo o processo e eu aprendo. É isso que eu falo para vocês. Esse é o foco. É entender, compreender e aprender. Certo? Vamos continuar aqui. Definição de organização empresarial ainda. Vamos lá. Uma organização, olha na tela aqui. Uma organização empresarial é gerida e conduzida por sua atividade administrativa, ou seja, ela tem que ser gerenciada. Atividade administrativa, não estou falando só da parte financeira, estou falando num contexto, onde envolve os recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais, que ao longo do tempo são criados departamentos, independente se é uma instituição pública, privada, se é uma instituição de saúde, se é uma instituição de comércio, tem recursos. Esses recursos têm que ser geridos, a atividade tem que ser gerida de forma administrativa, que é toda a ação utilizada para a obtenção dos objetivos. Então, toda organização tem que ter um objetivo. Ou melhor, pensa nós como empresa, pensa você como empresa. Você tem que ter metas e objetivos. Olha como a nossa vida, a nossa área pessoal é um processo de gestão. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter meta, eu tenho que ter objetivo. Só que, peraí, eu vou conseguir atingir essas metas, esses objetivos de forma fácil? Não! Por quê? Porque eu vou ter que superar cada dia. Então vai ter problemas? Vai! Então eu vou ter que criar alternativas que superem esses problemas. E aí, para eu atingir metas e objetivos. Uma organização empresarial também é assim, só que eu tenho que gerenciar de forma administrativa. É quando eu entendo que a administração ela é uma forma de gestão.
Ela tem que ser vista como gestão, porque dentro dela tem a ciência, a arte e a teoria, que não vai manipular o processo, mas vai complementar todo esse processo. Correto? Ó, que é toda a ação utilizada para a obtenção dos objetivos, utilizando-se de forma eficiente e eficaz os recursos disponíveis, informacionais, humanos, materiais e financeiros. Eu falo, professor, qual que é o recurso mais importante? Todos. Sim, todos. Mas o mais importante é o recurso humano. Por quê? Porque é ele que conduz todos os outros. Se ele não tiver entendimento e compreensão disso, como que ele vai gerenciar esse processo? Entendeu? E aí as empresas vão ter problemas financeiros, problemas de estrutura, como a gente está vendo. Correto? Vocês conseguem entender o processo? Olha o sistema de saúde nosso. Como a gente está dentro de uma área da saúde aqui, uma disciplina voltada para a saúde. Olha o sistema de saúde nosso. Por que é um caos? Porque sempre foi. Mas a pandemia deixou pior? Sim, mas sempre foi pior. Se ela fosse bem estruturada, os recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais, e se os recursos humanos fizessem um processo de gestão eficiente para ter um resultado eficaz, talvez a gente não sofreria como está sofrendo agora na pandemia. Entendeu? Por quê? Porque teria estrutura. Outros países, mas isso é uma questão mundial, professor. Sim, o vírus do coronavírus, a pandemia é para o mundo todo, correto. Mas tem países que são desenvolvidos, mas tem menos população, não importa. O conceito é o mesmo de gestão. Estão desenvolvendo um processo que combate com a gestão o vírus. Mas tem que ter medicamento, sim, mas o medicamento é um recurso que tem que ser aplicado de uma forma eficiente, onde o dinheiro que vai comprar esse medicamento ou vai estruturar um hospital, entendeu? Tem que ser desenvolvido, gerenciado de uma forma que faça acontecer. E não fazer igual a gente fez aí, montou vários hospitais de campanha e desmontaram hospitais. Teve hospital de campanha que nem foi montado, que começou a montar e não atendeu ninguém. E aí? Isso foi dinheiro público, dinheiro para salvar vidas. Quantas pessoas morreram por causa dessa falta de estrutura? Aí você fala, professor, mas isso é desde sempre. Principalmente, por que não fizeram isso antes? Em vez de fazer Copa do Mundo, Olimpíadas, como fizeram, por que não estruturaram o país em hospitais, em escolas melhores, em faculdades melhores, dando recurso para buscar aperfeiçoamento, né, da experiência do artista, do ser humano, em cima da ciência, criando teorias melhores, fazendo esse país ser um país desenvolvido. E aí vem falar que a gente está pensando em ciência. Não está pensando, gente. A gente está pensando em salvar vidas. Mentira, nunca teve. Porque nunca geriu esse país de forma correta. E as empresas também nunca fizeram, buscaram conhecimento para entender esse processo. Entendeu? Então, olha só como o buraco é muito mais embaixo. Aí veio a pandemia piorou a situação, se tornou um caos. Agora, se a gente tivesse feito um processo, um planejamento, uma organização tipo assim, planejamento em relação a entender o que pode acontecer, mas eu vou prever? Não, ninguém prevê nada. Mas se eu consigo consolidar estruturalmente a minha organização, na hora que vem um problema externo, eu consigo combater. Não é isso que foi feito no nosso país. Politicamente não foi feito e empresarialmente também não foi feito. Por quê? Porque sempre pensaram primeiro em retornar o lucro primeiro do que eu fazer. Não pode. Entendeu? Eu tenho que usar o conhecimento para aperfeiçoar o meu trabalho, para fazer crescer eu como ser humano e de forma profissional, porque se eu não sou um bom ser humano, como que eu vou ser um bom profissional? E aí? Hoje falta profissionais bons, pessoal. Por quê? Porque nunca foi investido em educação de forma correta. Sempre manipularam o processo, sempre manipularam a ciência. Professor, mas você está falando isso porque que eu sou culpado? Não, você não é culpado. Eu estou mostrando aqui para vocês a realidade. A gente não pode omitir situação. Tem muita gente que está um caos no país e achando que está tudo normal. E não está falando, é um novo normal. Que novo normal? É a realidade que tem que ser enfrentada. E se eu não buscar conhecimento gerencial nesse processo, eu não consigo enfrentar essa realidade, eu não consigo sobreviver. É isso que está acontecendo no nosso país.
Entendeu? Nunca foi tão importante pensar como um gestor como agora, gente. Guardem isso para vocês. Então eu tenho que fazer um processo eficiente para o meu resultado ser eficaz. Então eu tenho que gerenciar os recursos, verificando que é a necessidade da organização. Então eu tenho que aplicar um recurso melhor, tenho que estruturar melhor o processo, correto? E aí, olha só, essa ilustração aqui. Olha como é o fundamento. A gente começa com as atividades administrativas. São lá dentro recursos humanos, materiais, financeiros e informacionais. Os recursos que compõem uma organização empresarial. Os recursos têm que ser organizados, certo? Então, processo de transformação, divisão de trabalho e coordenação. Então, aqui, quando pega esses recursos, passa por um processo de organização onde vão criar autonomias, um processo de transformação gerencial, onde vão ter setores, onde vai ser distribuídos os recursos de forma correta. Vai ter uma divisão do trabalho e vai ter uma coordenação, uma liderança nesse processo. Aí eu volto de novo como exemplo da pandemia. Será que teve isso? Não. Será que as empresas, antes da pandemia, não vou generalizar, porque tem empresas que pensavam assim, e pensam ainda, mas será que a maioria das empresas pensavam em ter uma coordenação e divisão do trabalho de forma eficiente, ou pensava só em ter lucro? Entendeu? Aquele que fala assim, ó, vou lá, monto uma empresa hoje, de dia, planto um pé de laranja de dia, à noite já está dando laranja. Não vai acontecer isso. Uma empresa precisa de gestão, e gestão é processo. O processo tem que ser eficiente para se trazer um resultado eficaz. Correto? E aí vem, ó, os recursos bem geridos, organizados, transformados num processo de transformação. Dividido em trabalho coordenado, ele se torna em produtos e serviços, que é igual ao que? Suprir as necessidades humanas, gerando expectativas para a própria sociedade. Com isso, esse processo vai ser eficiente e vai trazer um resultado eficaz, visto que esse resultado eficaz traz uma rentabilidade, um lucro, correto? Um lucro. Mas se eu não fazer todo esse processo gerencial, eu não vou conseguir ter um resultado lucrativo. Então, primeiro, eu tenho que fazer com que o meu produto, novamente, faça sentido para a sociedade. Os bens e produtos, os bens e serviços façam sentido para a sociedade. Para isso, eu tenho que desenvolver um processo que é eficiente e eficaz dentro de uma organização empresarial, seja pública ou privada. Porque o conceito administrativo é o mesmo. A empresa pode ser pequena, média ou grande, o conceito é o mesmo, pessoal. Claro, a maior vai ter mais responsabilidade? Sim. Só que o conceito gerencial é para todos, como para a nossa vida. Correto? Vamos lá. Continuando aqui. A gente tem agora os fundamentos da administração que compõem o desenvolvimento de uma organização, que é chamado de eficiência e eficácia, que é o que a gente já viu ali. Mas olha o conceito que legal. Acompanha aqui na tela. Aqui, ó. Ciência diz a respeito à capacidade e à qualidade do processo de desenvolvimento de um trabalho bem feito. Então é um processo. Faz parte desse processo a eficiência das ações, das atitudes, né? Do agir, voltada à realização dos objetivos. Eu tenho que projetar os meus objetivos, metas e objetivos. A gente vai ver isso mais para frente em outras aulas, tá? Para tanto, deverá dispor de ferramentas e recursos necessários para a obtenção de resultado, como a formação profissional, eu preciso de pessoas, de recursos humanos bem capacitados e infraestrutura para reforço do trabalho proposto, ou seja, infraestrutura é material. Então eu vou precisar do recurso humano, do material, do financeiro e informacional para desenvolver um processo eficiente. O que está fazendo hoje na sociedade? O que sempre fez no Brasil? Processos que não eram eficientes. E aí, o que acontece? Eu vou ter eficácia? Eu vou ter um resultado eficaz? Não vou. Olha só o que é eficácia, ou seja, o que é ser eficaz. Capacidade de produzir o efeito, acompanha aí pessoal, o efeito desejado ou esperado. Ou seja, capacidade de realização de tarefas com eficiência. Então, se eu desenvolvo um processo eficiente,
o meu resultado, a eficiência é organizado, é comprometimento, o meu resultado vai ser melhor. Com bons resultados, é certamente a relação entre resultados obtidos frente aos objetivos iniciais. O que eu planejei, eu vou conseguir executar. E eu vou ter resultado nisso. Em outras palavras, significa o resultado do processo bem desenvolvido, que é a eficiência, isto é, fazer o que é preciso ser feito. Então, eu desenvolvo um processo bem desenvolvido, de forma eficiente, para o meu resultado ser bem feito, ou seja, eficaz. Uma complementa a outra. Se eu não pegar todos aqueles recursos, desenvolver uma ramificação que seja gerencial, eu não vou ter eficiência nisso, eu não vou ser eficaz, eu não vou ter retorno. E aí, sabe o que vai acontecer? Volta lá na ciência, na arte, na teoria. A teoria, de vez de ser uma complementação da ciência, sabe o que ela vai ser? Uma manipulação da ciência. E aí, isso compõe a administração. Aí a administração só vai ser administração, ela não vai ser vista como gestão. Olha como vai se encaixando, pessoal, o quebra-cabeça. Certo? Então, por isso que é muito importante, pessoal, prestem atenção nas aulas, assistam os vídeos, leiam os slides. O professor sempre vai interdisciplinando, né? Vai amarrando as aulas, entendeu? Então, desde a primeira aula até a última aula, vai tudo sendo dentro de uma espiral que se torna um quebra-cabeça que a gente vai montando a cada aula, vai colocando uma peça a cada aula. Então, busquem entender. Busquem entender, porque entendendo vocês vão compreender e vão aprender. E sem perceber às vezes, vão começar a melhorar o seu desenvolvimento como ser humano e principalmente como profissional. Guardem isso. Continuando. Aqui eu tenho uma figura aqui que ela na realidade ela mostra o quanto é importante os fundamentos da administração, que é a eficiência e eficácia, para desenvolver uma organização. Correto? Então a gente tem esse mapa conceito aqui. Olha só que legal. Eficiência. Dá uma olhada lá. Fazer corretamente as coisas. Eficácia. Fazer as coisas corretas. Então faz um processo para desenvolver algo correto. Eficiência. Busca alternativas para solucionar problemas. Eficácia. Observar os problemas como desafios. Então eu crio alternativas para solucionar problemas. E aí, ao mesmo tempo, eu vou observar os meus problemas como desafios. Eficiência e eficácia. Eficiência, otimização dos recursos utilizados. Eficácia, maximização dos objetivos alcançados. Ou seja, vou pegar os meus recursos e vou aplicar da forma correta. Coisa que não se faz no nosso país. Entendeu? Com isso, os meus objetivos que for planejado, que for projetado, vai ser maximizado. Ou seja, eu vou buscar alcançar os meus objetivos. Por quê? Porque eu já tive dificuldade? Tive. Só que eu criei alternativas que solucionam o problema. Observando os problemas como desafios. Olha como eu chego nos meus objetivos, pessoal. Ah, professor, mas é teoria. Não, é a teoria. Só que se eu não entender, compreender e usar isso na prática, só vai ser teoria. A teoria, ela tem o sentido de aperfeiçoar e desenvolver melhor a prática, mas isso eu tenho que fazer. Agora, se eu ficar transferindo a responsabilidade, como eu estou vendo, muitas pessoas que pensam que são profissionais, mas não são profissionais nem aqui, principalmente na China, só empurram a barriga, vão sempre manipular o processo. E isso eu não estou falando só de políticos, eu estou falando de pessoas também, de sociedade, que acostumam a viver o que os políticos querem. Entendeu? O que às vezes o empresário quer. Ah, mas eu preciso do emprego. Você precisa do emprego, tá certo. Só que você tenha que desenvolver o seu trabalho de forma eficiente para ser eficaz. Você, se o dono da empresa não quer, o problema é dele. Faça o seu trabalho de forma eficiente e eficaz. Ah, mas o problema é dele. Faça, porque você vai ter dias melhores. E eu acredito nisso. Eu acredito. Correto? Eu acredito na ciência como eu acredito em Deus. E quem monta esse processo, Deus capacita. Correto? Vamos continuar aqui. Eficiência. ênfase nos processos. Eficácia.
ênfase nos resultados. Então, eu pego todo aquele processo que eu já falei da eficiência, vou dar ênfase no processo, porque o processo, ele, às vezes, ele vai demorar um pouco. É o exemplo, plantei um pé de laranja, ele vai demorar quanto tempo? É um processo. Então eu vou dar ênfase, eu tenho que cultivar ali, ó. Vou cultivando, né? Me aperfeiçoando para esse processo eficiente, para dar ênfase no resultado, que é o fruto. Olha só que exemplo mais simples e objetivo, pessoal. Tá? E por fim, a ausência dos desperdícios. Eficiência e eficácia, escolha dos objetivos mais apropriados. Então, a ausência do desperdício. Eu tenho que aplicar o recurso de uma forma otimizada que eu não tenha desperdício. Agora, se eu aplico de qualquer jeito, eu só vou ter desperdício, porque eu não gerencio o processo. A minha eficiência não foi eficiência. E aí, como que eu vou escolher, né, escolher os objetivos mais apropriados? Não tem como. Por quê? Porque o meu objetivo não vai se realizar, não vou conseguir chegar, porque o meu processo não foi bem feito. Eu não dei ausência do desperdício, não dei ênfase nesse processo. Entendeu? Então veja como a eficiência e a eficácia não são a mesma coisa, mas se complementam. E aí, dentro de um processo de gestão empresarial, faz parte o desenvolvimento dos recursos em cima da eficiência e da eficácia, sendo gerido, para eu tomar melhores decisões de forma consciente. Correto? Muito bem. A gente finaliza aqui essa parte do conceito e entra na questão da semana, como eu disse para vocês no início. Como que funciona essa questão da semana? Tá? Vou deixar, já está lá no ambiente virtual, tá? No Google Sala de Aula, as instruções, então leia as instruções. E aqui está a questão, de acordo com o seu entendimento no assunto que foi estudado, que a gente acabou de debater nos slides aqui, explique o quanto é relevante a eficiência e a eficácia para a condução dos recursos de uma organização empresarial. Só isso. Se você assistir o vídeo inteiro, vai buscar entender e compreender, ler os slides, você vai tirar de letra. Correto? De letra. Vocês vão ter aí, tem um prazo lá, então por isso que eu falo que leiam as instruções para ver o prazo, e aí vocês vão me entregar para eu pontuar. Correto? Vai entrar lá no critério de avaliação das participações de vocês. Então entreguem, pessoal. Não deixem de fazer. Correto? Espero que tenham gostado da aula, certo? A gente comentou aqui sobre essa importância da administração como gestão, a fundamentação do conceito de organização empresarial, certo? Dentro aí do conceito básico que forma e desenvolve as organizações empresariais, que é os recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais bem geridos para desenvolver produtos e serviços, né, bens e serviços para a sociedade, gerando e superando as expectativas, e com isso tendo lucratividade. A definição de organização empresarial no todo, correto? Onde envolve também o processo de ciência, arte, teoria também, junto com os recursos, tá? Fundamentos da administração que compõem o desenvolvimento de uma organização empresarial, que é a eficiência e eficácia, que faz a condução desse processo para o resultado, né? Ser humano, primeiro, né? Ser para ter o resultado financeiro. Correto? Mais uma vez, espero que tenham gostado da aula, compreendido. Qualquer dúvida, o professor está à disposição, né? Se tiver alguma dúvida lá, postem lá no Google Sala de Aula, o professor está pronto aí para responder. Talvez não responda na mesma hora, né? Mas sempre eu estou olhando lá e vejo e respondo para vocês. Correto? Deixo aqui a frase de reflexão. Inteligente não é aquele que sabe o que pensa, que sabe tudo, mas sim aquele que faz de sua dúvida o caminho para o aprender do conhecimento. Entendeu? Então, busque ser inteligente, não pensando que sabe tudo. Busque ser inteligente, fazendo da sua dúvida o caminho para o aprendizado. Com isso, você vai transformar em sabedoria empreendedor humano. Pessoal, só está no começo. Tem muita coisa bem interessante na nossa disciplina. Convido a você sempre estar comigo aqui. Vamos lá. Precisamos de seres pensantes que gerem o processo de forma eficiente para o resultado ser eficaz. Obrigado pela aula. Um grande abraço do professor Adriano. Deus abençoe a todos.